Hoje vamos falar de sonhos, fantasias e segredos das crianças. A mistura da fantasia com a realidade. Será que isso é normal? Até que idade? Assunto, claro, para o educador e psicólogo Marcos Meyer, que está aqui conosco mais uma vez. Olá, Marcos, bom dia. Ah, bom dia, bom dia. E aí, Marcos, o que dizer em relação à idade e essa, vamos dizer assim, essa confusão ou essa mistura? Essa confusão de sonho, fantasia e fantasia com realidade é saudável até uns 4, 5 anos de idade. Por quê? Porque quanto mais a criança fantasiar e imaginar coisas, ela está desenvolvendo a sua própria criatividade. Então é até muito saudável a gente entrar na fantasia da criança, a gente vira monstro, corre atrás e a criança sai gritando. Ela sai gritando de brincadeira, só que a impressão que dá é que ela está achando mesmo que eu sou um monstro. De tanto que ela incorpora aquela fantasia. Extremamente saudável, a gente deve fazer mais esse tipo de coisa. Agora, com o passar do tempo, a criança vai entrando aos 6, 7 anos, entrando na escola já, aí no ensino fundamental, aí já é importante a gente ajudar bastante a criança. Não, filho, isso não é mais, isso é do campo da fantasia, é só do desenho animado, é do filme, e essas coisas não acontecem de verdade. A gente tem que fazer essa separação. Com o passar do tempo, ela própria já começa a fazer as perguntas certas que ela desmascara, então, a fantasia. Agora, em relação a segredo, muitas vezes os pais ficam divididos nisso, né? Algumas crianças convivenciam com o pai, outras com a mãe. É preciso guardar segredo? Quais segredos não devem ser guardados? Nós temos aí 2 tipos de segredo. Aquele segredo que faz parte da intimidade. Por exemplo, o filho vai sair com o pai, passou uma tarde inteira com o pai, quando ele chega em casa, a mãe pergunta: e aí, o que o pai conversou com você? Não tem que fazer essa pergunta, tem que perguntar assim: como é que foi? Se a criança quer contar, ela conta, senão não. Por quê? Porque é importante a gente ter algumas coisinhas assim guardadas, eu só com meu pai, eu só com a minha mãe. Isso é importante para a criança até aprender que isso é segredo, isso não deve contar e tal. E outro tipo de segredo que daí não se deve ter é o segredo que encoberta a mentira. Então, por exemplo, a criança deveria ter estudado, deveria ter feito a lição de casa. Aí o pai: ô filho, vamos jogar bola? Ah, pai, tenho lição. Ah, deixa essa lição para lá, vamos brincar. E aí brinca e pronto, não fez a lição. Aí a mãe pergunta: fez a lição? Fiz. E aí ficou uma mentira acobertada pelo pai, o pai não vai falar nada. Isso é um péssimo tipo de ensinamento e está acontecendo muito. Então, por que isso é ruim? Porque a criança aprende que ela pode mentir se ela tiver um benefício com isso. E isso às vezes é tão simples dentro de uma família que não se percebe. Mais tarde a mentira fica endêmica, fica muito forte dentro da vida dessa criança. A gente: meu Deus, onde foi que eu errei? Errou em coisas bastante básicas. Então, não acoberte erros graves, não acoberte a mentira. Isso a gente não pode guardar como segredo. Agora, segredos da relação da intimidade, isso deve ser guardado. Um outro detalhe também, por exemplo, a primeira menstruação na menina. Se ela quiser contar para o pai, ótimo, ela vai mostrar que ela tem uma relação de intimidade também com o pai. Mas se aconteceu e só a mãe sabe, deixa só nessa esfera, não deve ser desmascarado. Filha, conta aí para o pai que já veio a tua menstruação. Que sacanagem, porque era o primeiro grande segredo dessa menina, foi simplesmente desmascarado. Então isso é ruim, não é saudável a gente fazer esse tipo de coisa. Então, respeite os segredos do seu filho. Tem também aqueles segredinhos na infância, a gente chama as crianças com apelidos muito próprios da infância, né? Entra na adolescência, chegam os amigos, sabe como é que a gente chamava ele quando era pequeno? Que sacanagem contar isso. Não desmascare seu filho, não humilhe seu filho, respeite isso. Se ele quiser contar para os amigos, ele que conte, mas a gente não pode fazer isso. É quase que um bullying da própria família, vamos dizer assim. É quase mas isso. É muito comum, viu? É muito comum, a gente acaba achando que isso é engraçado, né? Ah, isso é engraçado, eu vou contar. Mostrar foto, vamos ver foto de quando era criança. Mostra a foto, o menino peladinho, né? Olha que foto bonitinha. E os amigos: começa a tirar sarro, vira um sarro pro resto da vida. Então os pais não podem fazer esse tipo de coisa, ficar desmascarando os seus filhos perante família e principalmente perante os amigos. Não faça isso de forma nenhuma.
Isso é o caso também de se alimentar durante o tempo, né, essa relação de manter segredos, uma amizade, né? Quer dizer, é como você ter enfim, um amigo, né, normalmente fora da família, que você tem segredos, que você conta, que você escuta e fica quieto também. Quando você tem isso com o seu filho também, você alimenta essa amizade por mais tempo. Isso é bem verdade. Quando o filho, por exemplo, cometeu uma gafe na escola, falou uma coisa errada, e daí ele vem todo envergonhado e conta para o pai. Então ele contou para o pai, e aí o pai disse, filho, aconteceu por causa disso e disso, ele dá uma explicada, não se preocupe, e também eu não vou contar para ninguém, fica tranquilo. E não conte mesmo, não conte mesmo. Aí o filho vai lembrar para o resto da vida que ele tem um caso, ele tem um cúmplice dentro da própria casa, dentro da própria família. Que delícia saber isso, né? Como é boa essa intimidade com os pais, a ponto de a própria mãe ou o próprio pai não saberem desse tipo de coisa. É bastante gostoso. Agora, esse segredo que encoberta mentira, que não deve ser mantido, ele é mais delicado no caso dos pais separados, né? Uma situação mais... Porque há muitas situações, uma disputa pela atenção, pela preferência, né? E aí a gente pode fazer um vínculo de forma negativa, um vínculo baseado na mentira, baseado no esconder coisas e tal. Isso nunca deve ser feito. O melhor, no caso de separação, é o pai e a mãe sempre elogiarem e fazerem com que a outra pessoa, o outro cônjuge, seja bem visto pela criança, porque isso cria dentro da criança uma imagem paterna ou imagem materna saudável, que vale muito na maturidade dessa criança. Então, quer dar um presente para o seu filho, fale bem do pai dele, fale bem da mãe dele. Por quê? Porque isso serve para a maturidade dele próprio. Mais tarde, quando ele tiver com 18, 19 anos, já é adulto, aí você conta a verdade. Sabe como é que era seu pai? Era um cachorro. Sabe como é que era sua mãe? Era uma galinha. Aí não importa, aí você pode falar, mas depois que ele já é maduro emocionalmente. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Foi bom estar aqui. Dia. Bom dia.